Bom, eu vou passar aqui, através desse treinamento, como é que se utiliza o sistema, né? Quais são as funcionalidades do planejamento integrado. O que seria o planejamento integrado? Né? O planejamento integrado surgiu da necessidade de algumas empresas, e algumas empresas têm de trabalhar tanto fazendo uma produção com uma reserva de materiais para um determinado projeto, e ao mesmo tempo você poder produzir lotes seriados, ou seja, quantidades de produção com uma demanda constante ou que não varia tanto. Então, para isso, né, foi criada uma sistemática dentro do sistema que permite com que você possa trabalhar, inclusive com o mesmo produto, produzindo para a produção seriada e para o projeto, né, que é a reserva do material específico para determinado projeto. Então, existe no sistema esse parâmetro que foi criado, né, dentro da tabela de parâmetros, né, na seção materiais, planejamento integrado, que o valor deve ficar igual a true. Como é que funciona aqui dentro do sistema, na parte de planejamento, essa funcionalidade? Então, a gente continua tendo a tela de planejamento da mesma forma que a anterior, né, com a lista de materiais. Tem a tela da aba das necessidades. E uma mudança que acontece quando está habilitado esse parâmetro é que você pode verificar aqui embaixo, onde você tem duas abas para necessidades, né, para os planejamentos, que é uma para a parte de produto seriado e outra para projeto. Explicando melhor o que seria esse projeto, né? Hoje o sistema tem a possibilidade também de trabalhar ou só para produto por projeto, ou seja, com as reservas feitas especificamente para cada ODF, ou só para produto seriado. Essa funcionalidade que foi criada, ela permite que o sistema trabalhe das duas formas. E ao mesmo tempo, na produção por projeto, né, na produção por pedido, como é costumeiramente chamada, você faz uma alocação dos materiais com base, né, especificamente para uma ordem de produção. Então isso é uma forma de trabalhar que, por um lado, você tem uma alocação específica, né? Você consegue determinar exatamente qual que é a quantidade que está sendo comprada para determinada ordem de fabricação, mas por um outro lado gera uma série de dificuldades de controle de materiais. Porque na hora que você vai fazer o controle dos materiais, você obrigatoriamente teria que separar esses materiais, né, dentro do sistema por ordem de fabricação. O sistema tem toda uma tratativa para fazer isso de forma automática, mas agora tem-se a possibilidade de você fazer essa, entre aspas, alocação com base no controle de locais. Então, como é que funciona isso? Você tem aqui dentro do cadastro de locais, né, os locais que estão cadastrados, você tem aqui um campo onde você pode preencher e determinar se aquele local é um local específico para projetos. Então, o que acontece? Você pode fazer uma reserva, né? Pode não, nesse caso aqui é necessário que você faça uma reserva para o local, e não por uma ordem de fabricação. O que significa isso? Se você quiser criar um único local para projetos, ou seja, você separa os seus materiais entre todo o resto, ou seja, o que é seriado e o que é projetos, basta você criar dois locais e criar um local para projetos e marcar aqui a opção que esse local projetos aqui, né, como um exemplo, é utilizado para reserva de projetos. Como é que vai funcionar? Como é que funciona isso? Quando você gera um pedido de compra, né, quando o teu cliente pede uma determinada quantidade a ser comprada, você vai imputar aqui esse pedido na carteira. Tá? E no momento da inserção aqui do pedido na carteira, tem um novo pedido, um novo campo aqui, que é o local projeto. Então, se você selecionar o local específico para o projeto, no momento que estiver inserindo o pedido aqui na carteira, automaticamente o sistema vai separar, na verdade, toda a parte de planejamento, de forma que aquilo que for planejado para projeto seja separado daquilo que é planejado para seriado, mas com base no local. Explicando melhor, vamos supor que você tem um local para projetos, né? E você tem um material que ele é comum, ou tem um produto que ele é produzido tanto para seriado, né? Produto seriado, como para projeto. Quando você adquirir as matérias-primas, né, com base nas ordens de fabricação que forem geradas, inclusive eu já vou gerar aqui para mostrar daqui a pouquinho, a hora que o material chegar, né, ele já vai entrar de acordo com as necessidades e as quantidades que forem planejadas,
ele já vai entrar separado ou no local para material seriado, de acordo com a necessidade que foi gerada, ou seja, da ODF que deu origem às necessidades, ou para projeto. Então, vou fazer um aqui para ficar mais clara a explicação. Eu vou criar aqui um pedido aqui, teste seriado 1, né? Vou colocar um item aqui, vou colocar um código de cliente, né? Normal, e vou colocar uma quantidade e uma data de entrega. Por exemplo, aqui o dia 15/7. Então, assim, o que acontece? Se eu não colocar o local específico para o projeto, ou não colocar local nenhum, o sistema automaticamente vai considerar que isso aqui é uma produção seriada, né? Como é que funciona dentro aqui da tela de planejamento? Se a gente for pesquisar aqui o item, vai verificar que dentro da aba seriado, o sistema já vai me mostrar qual que é a necessidade aqui para o produto seriado, se essa necessidade de 100. Tá? Agora eu vou preencher um outro pedido para a produção de projetos. Então eu vou colocar aqui uma nova quantidade e uma outra data. Por exemplo, dia 20/7. E desta feita aqui, eu vou preencher o local projetos. Selecionar o cliente, né? Um cliente diferente, por exemplo, né? Preencher. Então, se a gente vier aqui no planejamento, né? Mandar planejar o item. O que acontece? Você tem aqui uma necessidade de produção de 100 peças para seriado. E aqui na linha projeto você vê que você tem uma necessidade de 10 peças para projeto. Então, o que acontece? Como não tem nada desse material aqui acabado em estoque, ele está considerando que eu tenho que produzir toda a minha necessidade, né? Então, se eu olhar aqui, inclusive, na necessidade, clicar em ODF necessidade, ele vai me mostrar da onde que veio essa necessidade aqui de material seriado, né? Para projeto a mesma coisa, né? Clicando em ODF necessidade, ele vai me mostrar aqui a necessidade. Eu vou colocar mais um aqui, né? Só para a gente ter uma simulação melhor. Eu vou colocar aqui mais uma quantidade. Mais 25, por exemplo, aqui. Por dia 30/7. E vou colocar isso aqui para projeto também. Então tá. Se a gente vier aqui no planejamento agora, vai ver que ele incluiu aqui os dois projetos aqui em separado. Tá? Se a gente colocar mais um de material seriado, por exemplo, vou colocar mais um aqui. Vamos colocar mais 50 aqui. Então, vamos colocar aqui para o dia 16. Por exemplo. Se a gente vier aqui no planejamento e planejar novamente, você vai ver que ele tem as duas quantidades aqui em separado. Aqui, na verdade, como uma característica aqui, até para ficar mais claras as datas, que aqui no cadastro de materiais, a frequência de planejamento desse item, ele está com uma frequência de planejamento 0, né? Ou seja, que ele considera a data especificamente. Eu mudando aqui a frequência de planejamento para 1, né? Mudando a frequência de planejamento para 1 e planejando novamente, você vê que ele vai agrupar por semana, daí ele vai agrupar as necessidades, né? Então, essas características aqui de agrupamento, né? De estoque mínimo, isso continuam funcionando da mesma forma que já funcionavam anteriormente, né? Até tem um vídeo para isso, né? Na parte de planejamento, que mostra como é que essas funcionalidades, né? Como essas características, esses parâmetros influenciam no planejamento. Aqui, como trata-se de projeto, né? Você pode ver que mesmo o parâmetro da frequência de planejamento estando 1, ele vai gerar necessidades separadas aqui, porque você tem que atender cada um dos pedidos, né? Então, ele mantém a característica do planejamento por pedido. Então, o que a gente pode fazer, né? Nós vamos liberar essa ordem de fabricação, né? E aqui no projeto também a gente vai liberar as duas ordens de fabricação.
Então, nesse momento ele vai gerar as ordens de fabricação, né? Vai gerar aqui todas as ordens, né? A primeira aqui, que é a de planejamento seriado. Você pode ver que no campo pedido ele preenche 991, isso é padrão do sistema, né? Que é a mesma informação da situação da ordem de fabricação. Aqui a gente está parametrizado para trabalhar com uma sistemática de produto acabado, né? Então ele vai colocar a situação 991. E aqui você tem, quando é projeto, né? Ele vai mostrar o número do pedido, né? Que é o teste projeto 1 e teste projeto 2. Então ele gera as informações aqui. Se a gente for olhar para efeito das matérias-primas, né, para vocês darem uma olhada, aqui eu tenho a estrutura de processo, que eu já tinha deixado, uma estrutura de processo simples, só para demonstração, onde mostra aqui qual que é a estrutura, né? Então a estrutura desse processo, dessa peça acabada, ela tem uma série de matérias-primas aqui, né? Dentre elas, inclusive, você tem aqui essa primeira aqui, que é uma chapa de aço, né? A gente vai dar uma olhada aqui no planejamento, para ver como é que ficou a parte de planejamento dessa matéria-prima específica. Então, o que acontece? Quando a gente planeja aqui o item, você pode verificar que a necessidade aqui, para a produção seriada, ela vem, clicando aqui em onde é essa necessidade, ela vem justamente lá daquela ordem de fabricação de produto seriado. Então, o que o sistema faz? Ele separa a parte de planejamento completamente, desde o início, a partir aqui da carteira, né? A partir da carteira, até o processo da entrada dos materiais no estoque, né? Então isso vai acontecendo desde o início, de cabo a rabo. Então o sistema amarra, entre aspas, né? Ele mantém essa separação que vem aqui na hora que você define o local do projeto, ou não, né? Se você não definir local nenhum, o sistema automaticamente considera que é uma produção seriada, e se você definir um local que está marcado como sendo local para projeto, ele vai separar também. Uma coisa importante aqui é assim, né? Não precisa necessariamente você ter um local só. Vamos supor que você tenha vários clientes e queira separar, criar vários locais, um para cada cliente. É possível também. É até possível eu vou fazer um local para cada pedido. Não é muito usual, né? Porque daí faria mais sentido você utilizar a alocação do material por ordem de fabricação, mas seria possível também. Então, voltando aqui para a parte de planejamento, ele criou aqui uma necessidade. Então, se a gente olhar, o que acontece? O sistema tem aqui no estoque 423,90. Aqui uma coisa importante, tá? Quando a gente vai olhar o estoque, né, nesse caso aqui no planejamento, como é uma matéria-prima que é a mesma peça e tem necessidades tanto para projeto como para seriado, é sempre importante eu ter em mente que em qual dos locais que eu tenho saldo. Então, por exemplo, se eu vier aqui no meu local disponível, verificar aqui qual que é a quantidade, né, que existe, você pode verificar que todo o meu total de estoque, das 423,9 quilos, na verdade, dessa barra de aço, né, elas estão no local almoxarifado principal, que não é o local de projetos. Então, você pode ver que é um local para seriado, para a produção seriada. Então, o que ele faz? Ele considera que essa quantidade toda, ela pode ser sim utilizada para a produção seriada. Então, o que acontece? Na prática, ele está considerando que eu tenho que comprar para a produção seriada só 219,59 quilos. Ao passo que aqui no projeto, a totalidade das minhas necessidades elas estão sendo consideradas que têm que ser compradas. Por quê? Porque apesar de eu ter 423,9 quilos, entre aspas, essa quantidade está reservada para material seriado. Tá? Para ficar mais claro isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma movimentação de estoque desse material e vou transferir esse item, uma quantidade desse item. Eu vou fazer uma transferência do local almoxarifado para o local de projetos. Tá? Então, o que acontece? Então, vou fazer uma transferência aqui do material do estoque do local almoxarifado principal para o local projetos. Tá? Eu vou colocar aqui o comprimento da barra, né? Por exemplo, a largura. Aqui nesse caso é porque está habilitado aqui o controle de estoque por característica, né? Eu vou colocar aqui uma quantidade de 5
e vou fazer uma transferência da metade aqui, né? Então, eu vou transferir o material. E agora, se eu voltar aqui para o planejamento e planejar novamente o item, a gente vai planejar novamente e vai verificar que mudou, né, o processo. Então, agora aqui no seriado, apesar de eu continuar com a mesma quantidade aqui no estoque total, se eu olhar aqui nos meus locais disponíveis, agora mudou, né? Porque agora eu tenho 211,95, né, a metade para o almoxarifado principal, ou seja, para a produção seriada, e a metade para projetos. Então é como se isso aqui fosse reserva, né? Em vez de você reservar para uma ordem de fabricação específica, você reserva com base no local. Então todas as ordens de fabricação que derem origem à produção seriada vão consumir os materiais desse local almoxarifado principal. E tudo aquilo que for de produção para projeto vai, nesse caso aqui, nessa configuração, como só tem um único local, né, ele vai consumir desse local aqui. Então aqui agora ele está sugerindo uma compra de 431 quilos, né, no seriado. E agora aqui no projeto, se a gente rodar planejado novamente o item, você vai ver que não tem mais compra nenhuma. Por quê? Porque aquela quantidade que eu tenho aqui no local para projetos, 211,95, é suficiente para atender a minha demanda. Então eu não tenho mais compra. Então isso também é uma flexibilidade interessante, porque na hora que você vai fazer a análise do planejamento, caso você tenha um saldo de material aqui no produto seriado que você possa dispor, basta você fazer uma transferência de local que você, na verdade, está pegando o material que estaria disponível para se produzir apenas material seriado, basta fazendo uma transferência, você disponibiliza ele para produzir um projeto, né? Nesse caso um pedido específico, ou mais de um. Então você consegue ter uma flexibilidade maior nessas transferências. E o contrário também é verdade, né? Se você quiser pegar esse material aqui que foi comprado especificamente para um projeto, mas em determinado momento você precisa dispor dele para produzir um produto seriado, que você tem que entregar com uma certa urgência, você pode fazer essa transferência e disponibilizar o material de uma forma simples. E também acaba sendo mais simples para você poder fazer os inventários, enfim, né? Porque você pode fazer um inventário basicamente só por local, né? Considerando que as quantidades que tem, você tem que fazer as contagens e imputar os valores separados por local, né? Local projeto e local seriado, ou a quantidade de locais que houver. Lógico, assim, não é obrigatório que você separe fisicamente os materiais, mas também, se for possível, melhor, né? Porque você pode fisicamente ver qual que é a quantidade para projeto e a quantidade para seriado.